Itapema. Município no litoral norte de Santa Catarina. Itapema é um município do estado de Santa Catarina, no Brasil. Localiza-se à latitude 27°05'25", sul e à longitude 48°36'41", oeste, estando a uma altitude de 2 metros. Sua população foi estimada em 67.338 habitantes conforme dados do IBGE de 2020. Topônimo. Existem duas possibilidades etimológicas para o topônimo, Itapema. Pode ser uma referência a um dos nomes populares do gavião tesoura. Pode proceder da expressão tupi Itapeba, pedra achatada. História. Ocupação indígena. Os primeiros habitantes conhecidos do litoral de Santa Catarina foram povos coletores, os quais foram derrotados por volta do ano 1000 pelos índios carizós. Estes, a partir do século XVI, foram escravizados pelos colonos de origem europeia de São Vicente. Colonização açoriana. Em meados do século XVIII houve a chegada de povoadores açorianos, a partir da Baía de Porto Belo. Distante mais de 8.000 quilômetros de Santa Catarina, os açorianos que emigraram para o Brasil século XVIII, entre 1748 a 1756, têm suas origens nas Ilhas Terceira, São Jorge Pico, Faial, Graciosa e São Miguel. Os açorianos, já alocados nas comunidades de São Miguel e Santo Antônio, foram os responsáveis pelo povoamento da Baía de Porto Belo, onde ajudaram a fundar a freguesia de Porto Belo em 18 de dezembro de 1824, depois transformada em vila em 13 de outubro de 1832. Os descendentes desses imigrantes, no início do século XIX, povoaram a região de Itapema, dando a ela, em 30 de dezembro de 1914, sua primeira estrutura administrativa, com a criação de seu distrito policial. Os açorianos continuaram, nos anos posteriores à sua vinda, sua tarefa povoadora, expandindo-se para além da fronteira estadual. Os terrenos de suas moradias obedeciam ao modelo açoriano do litoral, ou seja, em forma de espinha de peixe, onde, em perpendicular a uma via central, se estendiam, originando uma área retangular. Essa área, com os casamentos dos filhos, ia se subdividindo, organizando a família no interior desta área estreita e comprida. Uma das consequências desta forma de organizar o espaço estava no acesso que era dificultado pela presença seguida dos terrenos, sem vias de circulação entre eles, havendo a necessidade de um longo percurso, caso houvesse a necessidade de deslocamento para o outro lado. Tem-se que em 1852 já moravam em áreas do atual município de Itapema cerca de 980 descendentes portugueses e açorianos. Esse dado refere-se ao número de 51 engenhos de farinha de mandioca e de açúcar existente. Era muito comum as famílias possuírem os dois tipos de engenhos, considerando que no litoral catarinense, a cada 3,5 famílias correspondia a um engenho e que cada família era formada por uma média de 7 pessoas, chega-se a este número aproximado. Nomes. A primeira denominação de Itapema foi Vila de Santo Antônio de Lisboa ou Tapera, termo que estava relacionado ao modelo de suas moradias. Sua economia baseava-se na subsistência, sendo a pesca no litoral, além do plantio da mandioca e a produção de farinha, aliados a outros produtos como milho, feijão, café, arroz e melancia. O crescimento demográfico até meados do século XIX foi lento. A partir do fim deste mesmo século, Itapema recebe imigrantes de origem alemã, italiana e espanhola que logo acabam mesclando-se à população de origem açoriana. Esses outros povos exercem pouca influência cultural local, visto que as festividades como a Festa da Padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes, além das brincadeiras como a Farra do Boi, Boi de Mamão e cantorias do Terno de Reis e festas do Divino foram trazidas e mantidas pelos açorianos.
A evolução político-administrativa do município de Itapema segue passos bastante comuns àqueles municípios não planejados passados por fases hierárquicas de importância socioeconômica, até atingir a atual condição, ou seja, as pessoas de maior influência econômica acabam assumindo também cargos políticos representativos. Evolução. A primeira fase do município se estendeu do período em que era qualificado como arraial até 1915. A condição de arraial não tinha nenhum prestígio político-administrativo, ficando subordinado à sede da freguesia a qual pertencia, representada nesse momento por Porto Belo. A sede do arraial, conhecido como Vila de Santo Antônio de Lisboa ou Tapera, localizava-se no bairro hoje identificado como Canto da Praia ou Costão, bairro esse que ainda hoje abriga a maioria dos descendentes dos primeiros povoadores do município, carregando consigo as tradições locais. Tem-se como primeira referência a existência da Tapera o ano de 1804, a qual é feita na planta hidrográfica da Baía de Porto Belo elaborada pelo comandante da canhoneira Araguari, existente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. No ano de 1832 identifica-se, através de um documento não especificado, o nome de José Antônio da Silva como residente na Tapera, tornando-se o morador mais antigo de que se conhece. No ano de 1912, o Arraial da Tapera, a pedido de seus moradores, recebe uma nova denominação, passando então a chamar-se Itapema. Nos anos seguintes, com o aumento populacional em consonância com o aumento da importância econômica, Itapema foi elevada à categoria de distrito de paz-freguesia, em 2 de janeiro de 1915, através da Lei Municipal N. Grau 28 da Câmara de Porto Belo, sendo seus primeiros juízes de paz eleitos em 14 de março de 1915. Emancipação. Durante a fase de distrito, Itapema foi incorporada ao município de Camboriú, no período de 1923 a 1925. Com o crescimento populacional no transcorrer da primeira metade do século XX, assim como da importância econômica, Itapema insere-se dentro das condições de ser nomeada município, fato esse que efetiva-se em 13 de janeiro de 1962, através da Resolução número 62 da Câmara Municipal de Porto Belo, de autoria dos vereadores, então moradores de Itapema, Olegário Bernardes e Ernesto Francisco Severino. No dia 31 de janeiro do mesmo ano, assume o primeiro prefeito eleito em Itapema, Olegário Bernardes, que a partir de então seria a representação política de uma população inferior a 3.500 habitantes, número alcançado apenas no censo de 1970. O processo de ocupação da orla foi se multiplicando no decorrer dos anos, exibindo contrastes entre as casas dos moradores locais, na maioria pescadores, e as casas de veraneio ou segunda residência, graças à procura cada vez mais elevada das pessoas de Itapema enquanto espaço de referência no lazer de sol e mar. A partir da década de 1980, acontece um significativo crescimento no setor habitacional do país, tendo a construção civil como um dos principais agentes ativos desse setor econômico. Em consonância ao que acontece em escala nacional, Itapema também apresenta uma expansão desse setor, resultando mudanças significativas na paisagem local, vinculada a uma aceleração dos fluxos turísticos, colocando o município em destaque no cenário catarinense. Lista de prefeitos e vice-prefeitos de Itapema. 1962 a 1965 Olegário Bernardes, não teve. 1966 a 1969 Nelson Santos, não teve. 1970 a 1973 Armelindo Branceli e Gregório da Silva Aragão. 1974 a 1977 Gregório da Silva Aragão. 1978 a 1981 Nelson Santos e Adriano Miguel de Souza. 1982 a 1984 Olegário Bernardes e José Higino Furtado.
1985 a 1987 José Higino Furtado, não teve. 1988 a 1991 Francisco Vitor Alves e José João Correia. 1992 a 1996 José Higino Furtado e Juarez Arthur Bauer. 1997 a 2000 Magnus Guimarães e Darcy Style da Silva. 2001 a 2004 Clóvis José da Rocha e Mauro Vieira. 2005 a 07, 2006 Clóvis José da Rocha e Ricardo Alexandre Rosa. 07, 2006 a 2008 Sabino Bussanello e Joselino Carlos Schmidt. 20, 09 a 2012 Sabino Bussanello e Maria Lucida Silva. 2013 a 2016 Rodrigo Costa, Bolinha, e Giliardi Reis. 2017 a 2020 Nilza Simas e João Emel. Geografia. Localiza-se a uma latitude 27º05, 25, sul e a uma longitude 48º 36, 41, oeste, estando a uma altitude de 2 metros. Cursos d'água: Rio do Areal, Rio Bela Cruz, Rio Fabrício, Rio da Fita, Rio da Mata de Camboriú, Rio Perequê, Rio São Paulinho, ou Rio Itapema. Parques: Parque Linear Calçadão, Reserva Ambiental Municipal Parque das Capivaras. Praias: Praia do Canto, Praia do Centro, Praia Grossa, Praia da Ilhota, Praia Mato de Camboriú, Meia Praia. Transporte: Transporte coletivo municipal. Possui sistema não integrado de transporte municipal, sem terminais, operado pela Aviação Praiana Limitada. Transporte coletivo intermunicipal. O terminal rodoviário funciona na Rua 600-323, bairro Tabuleiro dos Oliveiras.